Olá, você é o nosso convidado para falar sobre as estâncias turísticas de São Paulo com Marco Antônio de Oliveira, que é presidente da APRECESP. Olha só. Marquinho, primeiro, que prazer te receber aqui para falar de uma coisa tão bacana para o estado de São Paulo, tão bacana para o país, que é o turismo. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho desses municípios, são 210 municípios que têm interesse turístico e também estâncias. Qual é a diferença disso aí? O que classifica uma estância de um município com interesse? Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Lilian, e poder falar um pouco sobre o trabalho da APRECESP, sobre as estâncias do estado de São Paulo. Como você colocou, hoje nós somos classificados, né? Dentro do estado de São Paulo, somos 210 municípios, entre municípios de interesse turístico, que são 140, e 70 estâncias. As estâncias vieram primeiro, tanto é que a APRECESP é desde 1985, que foi criada essa associação, e antes só existiam as estâncias mesmo, e que recebiam os recursos da Secretaria de Turismo e Viagens, que antes só se falava em Daditur, né, mas é a Secretaria de Turismo, que é o recurso do governo do estado. Só que nós temos, o estado de São Paulo tem um potencial turístico que é fantástico. Nós não precisamos sair de São Paulo para fazer turismo. Nós temos todo tipo de turismo que você queira, o estado de São Paulo tem. Então, não podia ficar só... né? Inclusive temos até outros municípios que também têm potencial turístico, mas elas não são classificadas nem como município de interesse turístico, nem como estância. Mas o estado de São Paulo como um todo. Né? Então, hoje nós somos 70 estâncias. Morungaba, que é a minha cidade no qual eu estou prefeito, ela é uma estância já há mais de 20 anos e tem, como eu disse, os 140 municípios que são municípios de interesse turístico. E aí, quais são os teus desafios à frente da APRECESP? Quais foram os teus desafios e as principais conquistas? Bom, eu acho que eu estou no meu segundo ano como presidente, né, da APRECESP, termino agora em janeiro de 2023. Eu acho que o maior desafio, assim que assumi junto com a minha diretoria, a gente tem uma diretoria, uma equipe da APRECESP fantástica que faz um trabalho, mas foi de unir todas as prefeituras e levá-las junto ao governo do estado, fazer essa aproximação junto ao governo do estado para dialogar, né? Por quê? Porque antes eu costumo dizer que nós tínhamos o time da bala e o time de deixa disso, vamos, né? Por quê? Porque as instâncias vinham enfrentando muitos problemas com relação à aprovação de projetos, a questão da destinação dos recursos. Talvez os recursos não fossem usados como deveriam ser usados para o desenvolvimento do turismo do seu município, da sua instância. E muitos municípios com problemas junto ao governo do estado por conta desses recursos, da má utilização desses recursos. E aí a gente tinha esses problemas. E aí o nosso maior desafio foi fazer pacificar tudo isso, levar todo mundo ao diálogo, sentar todo mundo para se realmente discutir o turismo, né, do seu município, o turismo do estado de São Paulo. Esse eu acho que foi o maior desafio, além de voltarmos a assinar os convênios, 100% dos convênios, que era o grande nosso, tanto 2021 como 2022. Que muitos municípios, muitas instâncias, às vezes, perdiam os recursos. Por quê? Porque não apresentava projetos, ou o governo não aprovava o projeto que aquela Secretaria de Turismo do município, da instância, tinha apresentado. Então, isso foi, graças a Deus, a gente conseguiu, junto à nossa diretoria, fazer todo esse trabalho e essa pacificação. Até para a gente entender, até para quem está em casa nos assistindo entender melhor, você poderia citar um exemplo dessa má utilização? Assim, o recurso é para o turismo e foi utilizado para a pavimentação de uma rua. Assim, claro que é importante para todo, né? Lógico, mas não especificamente. O recurso ele é para a infraestrutura. Lógico que se eu tenho um atrativo turístico e eu preciso melhorar as condições para que o turista chegue até
aquele atrativo. Isso passa pelo buraco da rua, Passa claro. pelo buraco da rua, tudo. Mas, muitas vezes, se apresentava o projeto como porque ali tinha um atrativo turístico e, na realidade, ele não existia, né? Mas isso eu acredito que muito que era por falta de conhecer mesmo, ou até mesmo o próprio gestor acreditar naquilo que ele tinha ali na cidade dele. Do potencial turístico que ele tinha. Então, uma aposta do próprio gestor. Isso, de uma prova. Agora não, hoje eu vejo todo mundo mesmo trabalhando, investindo, querendo investir aonde? Ali tem um atrativo, o que eu posso fazer para melhorar as condições do meu turista chegar até ali? Porque, então, olha só, eu não sou de São Paulo, sou pernambucana. Quando a gente legal. olha São Paulo... eu também sou suspeita para falar. Mas quando a gente, há muito tempo, pensava em São Paulo, existia até essa falta de conhecimento para falar, São Paulo é business, São Paulo eu tenho uma reunião, vou para São Paulo, vou para a capital paulista. E não, quando a gente está aqui, a gente observa essa riqueza, esse potencial turístico que São Paulo oferece, o estado de São Paulo. Existe até um ranqueamento das instâncias. Existe. Como é que funciona esse ranqueamento? Bom, foram critérios que foram estabelecidos através de legislação pelo próprio governo do estado, justamente para que porque, como eu disse, tínhamos as instâncias, depois vieram os municípios de interesse turístico, mas pelo má utilização dos recursos, ou então até mesmo, que até quero voltar só num assunto dos desafios, mas quando nós assumimos a Precesp, e nesse governo que foi, para nós do turismo, foi um governo fantástico, né, na gestão aí do nosso secretário Vinícius Lumertz à frente da Secretaria de Turismo, mas hoje nós não temos convênios de 2010, 2012, 2013, atrasados mais. Por quê? Porque a gente conseguiu resolver, tudo isso estava parado antes, então ficava eu tenho um convênio antigo para resolver e eu não conseguia porque precisava ser feito um aditivo ou tinha sido feito a utilização de uma forma não aprovada pela secretaria, pelo da Tour. Então, essa é uma coisa que... E aí foi criado esse ranqueamento. O ranqueamento, um dos itens a hospedagem, quantas hospedagens você tem no seu município, quantos atrativos turísticos você tem no seu município, na sua instância, e como que você está investindo, como que você está fazendo com que aquele atrativo turístico atraia de fato mais turista para o seu município. Então, como eu já tinha colocado lá atrás, tinha municípios que não iam atrás do recurso. Para ele, aquele recurso ele não dava o devido valor. Faltava então, enxergar o turismo como um segmento da economia. Isso, se ele não enxerga aquilo como um potencial turístico, seu município não investe nisso, por que ele quer ser, então, uma cidade turística, uma instância? Por quê? Então, aí foi criado o ranqueamento. Por quê? Porque nós temos municípios de interesse turístico investindo, querendo ser instância e não consegue. Por quê? Porque o número de instâncias estava fechado, 70. São 70, por lei, 70 instâncias, 140 municípios de interesse turístico. Agora, está se conversando com a Lesp, talvez, de uma possível alteração da legislação, de aumentar o número de instâncias e aumentar o número de municípios de interesse turístico. Então, e esse ranqueamento é uma disputa, tá? É uma classificação que é feita por um conselho, tá? E os 3 municípios, instâncias, com a menor pontuação, nesse ranqueamento, elas descem, tá? Elas perdem o recurso de instância e os 3 melhores municípios de interesse turístico, que são pontuados, né? Eles sobem para a instância, que é o que aconteceu agora, recentemente, nesse ano de 2021. Quais foram os contemplados, os que subiram agora com melhor desempenho? Foram Paraibuna, Araras e Barretos. E aí eu estou vendo aqui uma série de subdivisões como balneárias, instâncias climáticas, sim, hidrominerais e turísticas, ou seja, para atender o turista da melhor forma possível, né? Como eu disse, o turismo do estado de São Paulo, ele é completo. Somos 70 destinos
com todo tipo de turismo. Se você quer turismo de aventura, São Paulo tem. Se você quer turismo religioso, São Paulo tem. Se você quer turismo de águas termais, saúde, São Paulo tem. E se você quer turismo com educação, também pode encontrar em São Paulo. Eu estou falando desse projeto Turismo na Escola, que é uma ação com o Senac. Como é que funciona? Isso. Conta pra gente. Bom, nós podemos caminhar junto à educação e turismo. Se você quer desenvolver o potencial turístico da sua cidade, faça com que o seu morador, o seu cidadão acredite que aquela cidade, aquele município tem esse potencial. E nada melhor do que você, já desde o início, desde dos primeiros anos da rede não, né? Mas do ensino, né? Da frequência daquela criança na escola, ela já comece a vivenciar, comece a conhecer, a valorizar, a ajudar a cuidar daquele turismo, daquele atrativo turístico que você tem no seu município. Eu sempre digo que se você quer uma cidade boa para o turista, ela tem que ser boa primeiro para o morador dela. Ele tem que amar a sua cidade. E ninguém melhor do que fazer esse trabalho dentro da educação para você atingir o objetivo que você quer e fazer com que toda a população trabalhe nisso. Então, são temas que eles podem contribuir, né? Tanto trabalhar esse tema dentro da escola, ele pode contribuir para isso, para essa valorização. E você falando assim, dá a impressão de que os ganhos seriam muito juntando a pasta do turismo, sim, por exemplo, com a educação. Que ações podem ser feitas nesse sentido? Que ganhos, que benefícios as cidades podem obter? Principalmente a ajudar a cuidar da sua cidade. Porque o turismo na escola, ele não vai trabalhar, além de trabalhar da questão da limpeza, do cuidado, tudo, você também consegue trabalhar o empreendedorismo. Por ser, né, veja Gramado, por exemplo. Gramado, há 60 anos atrás, era uma cidade onde os rio-grandenses, né, eles procuravam aquele lugar só para ir lá, para descansar, mas não tinha olha o que é hoje Gramado, o maior atrativo turístico do país, perto do que ele era há 60 anos. Por quê? Porque começou esse trabalho de fazer todo mundo acreditar que aquilo daria certo. Agora vamos falar da sua cidade, Morungaba, que ganhou um prêmio de sustentabilidade e você recebeu praticamente 75% dos votos em 2020. Eu queria saber um pouquinho da tua administração, desse prêmio com essa cidade que é referência em sustentabilidade. Morungaba, ela em 2021, ela foi escolhida como a cidade, foi eleita, né? A cidade mais sustentável do país, dentro dos 17 critérios da ODS, né, da Organização de Desenvolvimento Sustentável. Para nós foi uma alegria muito grande, a gente trabalha muito. Morungaba é uma cidade que da nossa região, faz parte da região metropolitana de Campinas, é a cidade mais nova a integrar na região metropolitana, é a cidade com maior mata nativa da nossa região. Temos aí um potencial turístico muito grande, principalmente do turismo no cicloturismo, né? São muitos ciclistas, motociclistas, pessoas que gostam de fazer trekking. Temos uma natureza bem bonita, né? Cuidar do meio ambiente, que é um dos pontos, né, desses itens de classificação da ODS, é uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante desde o início do mandato, em 2017, né? Focar em políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do cidadão morungabense. Então esse foi o nosso foco, esse foi o nosso trabalho. Então, se você ver os 17 itens de desenvolvimento sustentável, ele não foca só no meio ambiente, ele foca na saúde, ele foca na educação, ele foca em todos. Então, cada um dos itens a gente tem que estar trabalhando para poder... E para nós foi uma grata surpresa, a gente não esperava, posso dizer que nós não esperávamos isso, porque Morungaba é uma estância de 14 mil habitantes, uma cidade bem pequena, e receber esse prêmio foi uma alegria muito grande.